Faleceu o Papa Francisco aos 88 anos. Considerado conservador na eleição, seu papado surpreendeu pela volta do debate na Igreja, pelas críticas ao capitalismo e pela defesa do meio ambiente. Papa Francisco, 1936 a 2025. Volta do debate na Igreja. Morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica desde 2013 e uma das figuras religiosas mais influentes do século XXI. A notícia foi confirmada pelo Vaticano. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino, diz o comunicado. Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro com bronquite seguida de uma infecção polimicrobiana. Sua saúde vinha piorando nas últimas semanas. Além de dificuldades respiratórias crônicas, uma pleurisia fez com que ele perdesse parte de um pulmão na juventude. Francisco tinha problemas no joelho e no quadril. Isso fez com que ele tivesse de recorrer a uma cadeira de rodas desde 2022. Apesar da internação, Francisco vinha mantendo o ritmo intenso de trabalho que sempre o caracterizou. Mesmo doente, ele se encontrou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, telefonou para a única diocese católica em Gaza, na Palestina, e despachou com assessores, trabalhando do hospital. O momento político é delicado entre a Santa Sé e o governo americano. No início de fevereiro, antes de sua internação, o Papa criticou publicamente a interpretação feita pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, do conceito teológico Ordo Amoris, a Ordem dos Amores, desenvolvido por Santo Agostinho. Esse conceito, que define que os cristãos devem colocar uma hierarquia em seus afetos, foi usado por Vance no início do mês para justificar a política imigratória do presidente Donald Trump, ao defender que os Estados Unidos têm um dever primordial com seus cidadãos e só depois deveriam se preocupar com imigrantes. Francisco escreveu aos bispos dos Igrejas sobre a imigração em 10 de fevereiro e disse que um autêntico Estado de Direito se verifica no tratamento digno a todas as pessoas, especialmente as mais pobres e marginalizadas. Isso, segundo o Papa, não impede o desenvolvimento de uma política que regulamente a migração de forma ordenada e legal. No entanto, esse desenvolvimento não pode ocorrer por meio do privilégio de alguns e do sacrifício de outros, afirmou Francisco. A resposta irritou a Casa Branca. Biografia. Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, em uma família de imigrantes italianos do Piemonte. O pai, Mário Bergoglio, era contador em uma empresa ferroviária e a mãe, Regina Sivori, cuidava da casa e dos 5 filhos do casal. Ele se diplomou como técnico químico e depois escolheu o sacerdócio,
entrando no seminário diocesano de Vila Devoto. Em 11 de março de 1958, entrou no noviciado da Companhia de Jesus, a Ordem Jesuíta. Estudando na Espanha, foi ordenado em 13 de dezembro de 1969 e emitiu a profissão perpétua nos jesuítas em 22 de abril de 1973. Regressou à Argentina em julho de 1973 e permaneceu em seu país de origem até 1986. Foi provincial dos jesuítas da Argentina entre 1973 e 1979 e reitor do Colégio de São José entre 1980 e 1986. Nesse ano mudou-se para a Alemanha para fazer seu doutorado. Sua eleição ao papado teve vários fatos inéditos. Francisco foi o primeiro papa jesuíta. Foi o primeiro nascido no continente americano e no hemisfério sul. E também foi o primeiro nascido fora da Europa a ser eleito em 1272 anos. O último caso de um papa não europeu foi Gregório III, 731 a 741, nascido na atual Síria. Ditadura argentina. O período em que viveu na Argentina após sua ordenação é um dos mais controversos de sua biografia. A Igreja Argentina e o próprio Francisco, antes de sua eleição, foram acusados de silêncio cúmplice durante a Guerra Suja de assassinatos e sequestros conduzida pela junta militar que governou a Argentina de 1976 a 1983. Em 2013, pouco antes da eleição de Francisco, 3 ex-militares foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de 2 padres. O tribunal observou na sentença que a hierarquia da Igreja fechou os olhos para a morte de sacerdotes progressistas. Como líder da Ordem Jesuíta, Francisco fazia parte da hierarquia eclesiástica nesse período em que a Igreja Católica, de forma mais ampla, apoiava o governo militar e conclamava seus fiéis ao patriotismo. O comportamento foi tão controverso que, em 2000, a Igreja pediu desculpas publicamente por não ter se oposto aos generais. Queremos confessar diante de Deus tudo o que fizemos de errado, declarou a Conferência Episcopal Argentina na época. Francisco recusou-se 2 vezes a testemunhar sobre seu papel como chefe da Ordem Jesuíta. Em 2010, quando finalmente compareceu diante de um juiz, advogados o acusaram de ser evasivo. A principal acusação contra ele envolveu o sequestro de 2 padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Jalix, que foram capturados por oficiais da Marinha em maio de 1976. E mantidos em condições desumanas devido ao trabalho missionário que realizavam nas favelas do país. Ele sempre considerou as acusações uma calúnia e sustentou que, pelo contrário, atuou nos bastidores para salvar a vida dos 2 padres e de outros que ele escondeu secretamente dos esquadrões da morte. Em um caso, ele afirmou ter até mesmo dado seus documentos de identidade a um dissidente que se parecia com ele para que pudesse fugir do país. Ao fim, Francisco foi inocentado. Sucessão. Em suas últimas semanas de vida, Francisco atuou para defender seu legado.
Em 6 de fevereiro, antes de ser hospitalizado, ele prolongou o mandato do cardeal italiano Giovanni Battista Re como decano do Colégio dos Cardeais, cargo responsável por parte da organização do conclave, o encontro secreto que escolhe o novo Papa. A decisão evitou uma votação para a escolha de um novo decano, e foi vista como uma forma de garantir que o processo ocorra de acordo com os interesses do falecido pontífice. Re, um veterano operador da Cúria Romana, tem 91 anos, idade avançada demais para participar do conclave. No entanto, sua influência será crucial nas discussões de bastidores que tradicionalmente antecedem a escolha do novo Papa. A decisão de Francisco em mantê-lo no cargo, em vez de nomear um candidato mais jovem, sugere que ele queria alguém confiável para preservar seu legado. Antes do conclave que o elegeu em 2013, o próprio Francisco se beneficiou do apoio de cardeais idosos que, mesmo sem votar, influenciaram significativamente o resultado. A manutenção de Re como decano significa que caberá a ele conduzir os funerais. Francisco também tentou influenciar sua sucessão com a nomeação de 21 novos cardeais em outubro do ano passado. Uma das pessoas escolhidas foi o padre Timothy Radcliffe. Por várias vezes, Radcliffe desafiou publicamente os ensinamentos da Igreja sobre questões LGBTQ+, e trouxe esse tema à tona durante a primeira fase do histórico Sínodo de 2023. Com essas nomeações, Francisco terá escolhido 110 dos 140 cardeais com menos de 80 anos que podem votar em um conclave. Mudanças na Igreja. A eleição de Francisco foi considerada, a princípio, uma vitória da ala conservadora da Igreja, que vinha dominando o debate desde a eleição de João Paulo II em 1979. No entanto, ele surpreendeu desde o começo. Uma das muitas tradições do papado é que, logo após sua eleição, o escolhido é anunciado na sacada centra da Basílica de São Pedro, na praça do mesmo nome, e concede a bênção Urbe et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. O eleito surgiu com roupas simples, brincou dizendo que foram buscar um papa nascido no fim do mundo, e encerrou suas palavras antes da bênção com um pedido surpreendente: orem por mim. O primeiro jesuíta eleito para a Santa Sé adotou, pela primeira vez, o nome papal de Francisco. Essa foi apenas uma de várias rupturas. Apesar de ter decepcionado quem esperava mudanças na postura da Igreja com relação ao aborto e ao divórcio, Francisco permitiu algumas inovações menos visíveis. Embora não tenha mudado a doutrina, ele foi revolucionário em muitos outros aspectos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Ele mudou o estilo e as prioridades. Vestia-se com simplicidade e disse que cardeais e bispos não deveriam agir como príncipes, mas deveriam se aproximar do povo. Os pastores devem ter o cheiro de suas ovelhas, dizia ele. Liderança significa serviço, dizia. O clero deveria ser gentil, paciente e misericordioso,
com uma simplicidade exterior e austeridade de vida. Suas medidas ampliaram a influência dos leigos e das mulheres e abriram a igreja ao diálogo. Desde que assumiu o papado, Francisco buscou tornar a igreja mais inclusiva, abrindo espaços para mulheres e pessoas LGBT+, em posições importantes. Em 15 de fevereiro, já no hospital, Francisco acelerou uma de suas reformas mais ousadas ao nomear a irmã Rafaela Petrini como a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora da cidade do Vaticano. Seu mandato estava agendado para começar em 1º de março. Essas mudanças provocaram forte resistência entre conservadores e foram consideradas insuficientes pelos mais progressistas. Porém, seus esforços para combater o abuso infantil pelo clero ficaram aquém do esperado. Francisco também mudou as prioridades pastorais e defendeu uma igreja pobre para os pobres, que servisse, acompanhasse e defendesse os necessitados. Ele descreveu a igreja como um hospital de campanha para os feridos e não um clube para os poderosos. Ele continuou e aprofundou o trabalho de João Paulo no diálogo interreligioso, encontrando-se e emitindo declarações conjuntas com o principal líder xiita do Iraque e o principal líder sunita do Egito. Em uma entrevista em seu 1º ano como Papa, ele disse que não se concentraria excessivamente no aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e controle de natalidade, pois todos já sabiam qual era a posição da Igreja sobre esses temas. Em vez disso, ele atacou o capitalismo desregulado e a globalização. Criticou a guerra e clamou pela paz. Defendeu migrantes, refugiados e marginalizados. E abraçou o movimento ambientalista, pedindo que a Igreja e o mundo enfrentassem o aquecimento global. Seu impacto no papado será duradouro, como o Concílio Vaticano. Segundo conduzido por João XXIII, em 1966, Francisco abriu portas na igreja que serão difíceis de fechar. O legado de um líder muitas vezes é medido não apenas pelas suas ações, mas pela transformação que ele provoca em sua instituição. O Papa Francisco, desde sua ascensão ao papado em 2013, tem sido uma figura polarizadora, mas indiscutivelmente influente. Assim como o Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII em 1962, que trouxe uma onda de modernização e abertura à Igreja Católica, Francisco também está abrindo portas que, uma vez abertas, serão difíceis de fechar. Este artigo explora como as iniciativas e a visão do Papa Francisco estão moldando um futuro duradouro para a Igreja. Uma das primeiras ações significativas do Papa Francisco foi a ênfase na misericórdia e no amor. Em sua bula de convocação do Ano da Misericórdia, ele não apenas chamou a atenção para a necessidade de um enfoque mais humano na fé, mas também colocou a compaixão no centro da vida cristã. Essa abordagem ressoou profundamente com muitos católicos e não católicos, que viram nela uma resposta ao crescente desencanto com as instituições religiosas. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão e pelo ódio, a mensagem de Francisco é um apelo à união e ao entendimento. Ele está, assim, moldando uma nova imagem da Igreja, uma que não se limita a regras e dogmas, mas que se estende à acolhida e à compreensão. Além disso,
o Papa Francisco tem desafiado as normas tradicionais, abordando questões sociais e políticas com uma coragem que muitos de seus predecessores hesitaram em assumir. Sua disposição para falar sobre a mudança climática, os direitos dos refugiados e as desigualdades econômicas demonstram um entendimento profundo de que a Igreja não pode se isolar dos problemas do mundo. Ao fazer isso, ele não apenas reafirma a relevância da Igreja, mas também a posiciona como uma voz moral em um cenário global cada vez mais complexo e desafiador. Como João XXIII no Concílio Vaticano II, que buscou atualizar a Igreja em relação ao mundo contemporâneo, Francisco está promovendo um diálogo aberto e franco com a sociedade moderna. Ele tem incentivado uma igreja que não apenas escuta os sinais dos tempos, mas que também se adapta às necessidades e preocupações das pessoas. Essa disposição para o diálogo é especialmente evidente em sua abordagem ao ecumenismo e ao interreligioso, promovendo um entendimento mais profundo entre diferentes tradições de fé. A sua viagem a diversos países e a sua interação com líderes de outras religiões são exemplos claros desse compromisso. Francisco não tem medo de enfrentar questões delicadas e desafiadoras, como a relação da Igreja com a comunidade LGBTQIA+, e a questão do papel das mulheres na Igreja. Essas conversas, embora muitas vezes controversas, são essenciais para a evolução da Igreja e refletem um desejo genuíno de inclusão e respeito. Assim, ele está preparando o terreno para um futuro onde a diversidade é não apenas aceita, mas celebrada. A visão de Francisco para a Igreja é uma que enfatiza o serviço e a humildade. Ele frequentemente se refere à Igreja como um hospital de campanha, enfatizando a necessidade de cuidar dos que estão feridos e marginalizados. Essa visão está em clara oposição à imagem de uma igreja que se vê como uma instituição de poder. A busca por uma igreja que serve e ama incondicionalmente é uma mudança radical que, se enraizada, poderá redefinir a natureza da fé católica para gerações futuras. A sua insistência na necessidade de uma igreja mais sinodal, onde todos os membros têm voz e voto, também sinaliza uma mudança na estrutura tradicional de poder. Isso não apenas empodera os leigos, mas também cria um ambiente onde a comunicação e a transparência são primordiais. Através dessa abordagem, Francisco está promovendo uma cultura de participação ativa, onde cada membro da Igreja se sente parte integrante da missão de evangelização e serviço. O impacto do Papa Francisco no papado é inegável e sua influência provavelmente será sentida por muitos anos. Assim como o Concílio Vaticano II abriu novos horizontes para a Igreja Católica, as iniciativas e a liderança de Francisco estão criando um novo paradigma que desafia os católicos a serem mais autênticos em sua fé e mais engajados no mundo ao seu redor. A herança que ele está deixando não é apenas sobre reformas estruturais, mas também sobre uma renovação espiritual que convida cada um a viver a sua fé de maneira mais profunda e significativa. Em um mundo que frequentemente parece dividido, a mensagem de amor, compaixão e serviço do Papa Francisco é um poderoso lembrete de que a verdadeira essência da fé
reside em cuidar do próximo e em promover a paz. Ao abrir portas que muitos poderiam achar difíceis de fechar, ele está, de fato, moldando uma igreja que não apenas sobrevive, mas que também prospera num mundo em constante mudança. O futuro da Igreja Católica, sob sua liderança, é uma promessa de esperança e renovação que ressoará através das gerações. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!